Momento Espírita no ar. Muito bom dia, amigos e amigas do Momento Espírita. Beto Bittencourt é quem fala com vocês em nome da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de São Carlos, iniciando nesse domingo, dia 26 de março de 2023, o programa Momento Espírita de número 947. Momento Espírita que é transmitido através das redes sociais da USE. Facebook, a nossa página é USE, União das Sociedades Espíritas de São Carlos, e o YouTube. Para encontrar o nosso canal no YouTube, digite na busca do próprio YouTube Momento Espírita USE São Carlos, e desde já, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Nessa manhã de domingo, nós estamos recebendo aqui no Momento Espírita, na condição de convidada, Estela Martins. A Estela, que está aí na tela com esse sorriso simpático aí, é jornalista, palestrante espírita e trabalhadora da Casa do Caminho em São Carlos. Estela, muito obrigado pela gentileza de aceitar mais uma vez o nosso convite. Bom dia. Bom dia, Roberto. Bom dia a todos. Eu só vou fazer, não uma correção, mas vou agregar mais 2 nomes aí, porque senão eu vou arrumar confusão. Eu também estou colaborando com o pessoal lá do Obreiros, do CEOB, da Sociedade Espírita Obreiros do Bem, e também, como tem bastante trabalho, ainda bem, também sou colaboradora lá do Bezerra de Menezes. Que ótimo. Vamos retificar com vocês, Estela Martins, jornalista, palestrante espírita e trabalhadora da Casa do Caminho, do Obreiros do Bem e do Bezerra de Menezes. De novo, bom dia, Estela. Está completo agora? Agora está completíssimo, Roberto. Obrigada. Tá ótimo, então. Estela, você sabe que todo início do Momento Espírita nós fazemos uma prece. Aliás, toda boa atividade espírita, não é? Começa com uma boa prece, então você está convidada para fazê-la. Tá ok. Então, para aqueles que se sentirem confortáveis com isso, podem fechar os olhos, e aqueles que preferirem ficar com os olhos abertos, sintam-se à vontade. Nosso objetivo nesse momento é elevar os nossos pensamentos, encher o nosso coração de paz e de tranquilidade, para que tenhamos momentos juntos, unidos pelo pensamento, pelos bons pensamentos, momentos de reflexão, de aprendizado, em que nos aproximaremos de forma mais intensa de Deus, nosso Pai, e dos espíritos que trabalham em sua seara. Que tenhamos todos corações e mentes abertos e dispostos a pensar de outra forma e assim também renovar as nossas ações, o nosso comportamento e a maneira como nos relacionamos com aqueles que estão à nossa volta. Que Deus esteja sempre conosco, que assim seja. Muito bem, no programa de hoje estaremos abordando o tema Jesus é Alegria e Coragem. Dentro de instantes, a Estela Martins, nossa convidada dessa manhã, que acaba de fazer a prece inicial, estará desdobrando esse tema para todos nós. Momento Mensagem nos trará uma mensagem de Emmanuel, psicografada por meio de Chico Xavier, na Revelação da Vida. E a participação de vocês, amigos e amigas do Momento Espírita, podem, na nossa opinião, deve citar, pelo nosso WhatsApp, DDD 16 99316 1147. Vamos repetir? DDD 16 99316 1147. Evidentemente, também através do Facebook, não é? Já declinamos a nossa página aqui, nós vamos também citá-la novamente. A nossa página é USE, União das Sociedades Espíritas de São Carlos, e também podem se manifestar, e na nossa opinião, mais uma vez dizemos, vocês devem, nos deixam felizes quando se manifestam, através do YouTube. Para fazê-lo, digitem na busca do próprio YouTube Momento Espírita USE São Carlos e estarão conosco. Através desses canais, vocês podem sugerir temas a serem abordados em programas vindouros, fazerem perguntas, vocês podem também tecer comentários, fazer críticas construtivas, porque não, elas também são bem-vindas, nos ajudam a aprimorar o Momento Espírita, enfim, conjuntamente conosco, direcionar o Momento Espírita, que é, acima de tudo, um programa de cunho participativo. Então, vamos à participação nas
recepção da palavra da Estela, que a partir desse momento, com as câmeras e os microfones do Momento Espírita abertos para ela passa a desdobrar para todos nós o tema que se propôs nessa manhã de domingo. Jesus é alegria e coragem. Fique à vontade, amiga Estela. Muito obrigada, viu, Roberto? Muito obrigada pelo convite. É sempre bom estar aqui com vocês. Agora nós já nos acostumamos, né, a estarmos juntos, apesar de distantes. E graças a Deus nós temos a tecnologia que pôde nos ajudar durante esses períodos em que o afastamento era uma obrigatoriedade, não é? Esse tema de hoje, Jesus, alegria e coragem, na verdade vem de duas mensagens que são de autoria da Joana de Ângeles, psicografia do Divaldo Franco, e estão no livro Jesus e Atualidade. Eu vou refletir junto com vocês a respeito desses dois textos, e eles não estão em ordem aqui. Eu fiz uma mistura dos dois para que nós pudéssemos conversar a respeito dessas duas características que Jesus sempre apontou, sempre demonstrou, e que nós precisamos recuperar, né? Durante muito tempo, nós tivemos o ensinamento de que era preciso a circunspecção para designar respeito, que, portanto, precisávamos nos manter sempre sérios, até carrancudos, um pouco bravos, meio tristes, para que pudéssemos alcançar Deus, nosso Pai, e caminhar junto com Jesus. Mas essa não é uma forma absolutamente correta, não é? Por que eu vou dizer isso? Justamente me apoiando nesses dois textos da Joana de Ângeles e também no Livro dos Espíritos, que diz a mesma coisa, em que os Espíritos nos ensinam que existe sim uma felicidade, que é uma felicidade relativa, mas nós podemos conversar disso depois. Vamos ao texto e ao conteúdo da Joana de Ângeles, como eu disse e repito, não é ipsilíteris o texto da Joana de Ângeles, são vários parágrafos dos dois textos que eu vou dividir com vocês, que eu vou compartilhar com vocês. Diz Joana: essa tristeza que te domina, amargurando as tuas horas, é grave enfermidade que deves combater a partir de agora. Nenhuma complacência para com ela, nem justificativa enganosa para aceitá-la. Quando nós usamos essa justificativa enganosa? Quando nos acontece qualquer coisa que não nos agrada. Então, se o carro quebra, se aquilo que nós temos como a parte financeira não é o suficiente para chegarmos até o final do mês, o comentário de um amigo ou o comentário de uma pessoa que nós não conhecemos muito bem, uma notícia que a gente vê na internet, que a gente ouve no rádio, vê na TV, enfim, isso tudo acaba nos dando desculpa para dizer que estamos tristes, que alguma situação nos deixou muito triste, ou que, de repente, sentamos com outra pessoa para conversar e ela falou, só falou de coisas ruins, só falou de coisas chatas, só deu informações negativas, aquilo faz com que a gente justifique uma tristeza que toma conta do nosso coração, e essa justificativa é colocando no comportamento do outro a causa da nossa tristeza. E é disso que Joana diz: nenhuma complacência para com ela, nem justificativa enganosa para aceitá-la. E Joana continua: os argumentos de felicidade quanto de insatisfação não passam de sofismas e mecanismos de evasão da realidade. Por vários motivos, por motivos diversos, que aí um bom psicólogo poderia nos esclarecer nesse momento, mas nós vamos querendo fugir da nossa realidade, justificando a nossa tristeza com um comportamento externo, com uma situação externa, enfim, né? Meu time perdeu, o candidato que eu queria que ganhasse não ganhou, aquela situação que eu estava esperando que acontecesse não aconteceu, eu estou esperando alguém ligar para mim e ninguém me liga, e assim eu vou criando uma série de motivos e justificativas enganosas, né, para me evadir da realidade, para ficar fora da realidade, e assim continuar infeliz. Problemas todos os têm, diz Joana.
com um imenso universo de apresentação. A falta deles geraria, por enquanto, desmotivação para a luta, para o progresso. Olha só, isso é muito importante, porque às vezes a gente confunde, muita gente confunde com o ensinamento que o Espiritismo nos trouxe, de que as dificuldades, os problemas, os obstáculos, eles são ferramentas de educação do nosso comportamento com masoquismo. Elas são coisas diferentes. Em nenhum momento, em nenhuma obra espírita, está dito que nós devemos sofrer. Está dito que nós precisamos usar esses momentos de dificuldade para o nosso aprendizado. Ou seja, não é para a gente sofrer, né? A gente pode, obviamente, não ficar muito feliz com a situação, porque ela é triste, ela é difícil, ela é complicada. Mas nem por isso precisamos sofrer. E nem vestir aquele manto da tristeza e da agonia, né? E da mágoa, porque estamos passando por um problema, por uma dificuldade, porque certamente milhares, centenas de milhares de outros espíritos já passaram pela mesma situação e, obviamente, passaram por ela, não ficaram nela. Então, não devemos ficar também. E é essa maneira deturpada de entender a dificuldade que causa, em boa parte das vezes, a depressão, que hoje atinge um número bastante significativo de companheiros que dividem conosco esse planeta de provas e expiações. E, então, precisamos ficar sempre muito alertas com essas condições. Segue, Joana. Essa nostalgia deprimente que te aliena e consome é a adversária cruel, a tristeza, a que te entregas livremente sem reação, ampliando-lhe o campo de domínio à medida que lhe cedes espaço, seja qual for a razão. Fundamentada em acontecimentos atuais, deves transformar em bênção que te convida à reflexão e não ao desalento. A tristeza é morbo prejudicial ao organismo, peste que consome a vida. Puxa vida! Quer dizer, então, que eu não posso ficar triste. Não é isso que a Joana disse. Joana está nos dizendo que nós não devemos cultivar a tristeza, viver com a tristeza, transformar a tristeza em nossa amiga, nossa companheira de jornada. Há momentos de tristeza, com certeza, mas eles devem ser apenas momentos, e para isso nós precisamos verificar qual é a fonte da tristeza, mas a fonte real, a fonte verdadeira. Vamos chegar até lá. Tudo em tua volta é um hino de louvor, de alegria, de gratidão a Deus. Observa o bem. Muitas vezes nós temos os problemas, estamos passando por dificuldades e sequer prestamos atenção que várias pessoas estão por perto à disposição para ajudar. E se tanta gente está disponível para ajudar, é porque nós somos amados. E aí a gente não presta atenção no amor, em todo o amor que nós estamos recebendo, porque nós estamos focados na nossa tristeza. Diz Joana, somente o homem, porque pensa, se permite empolgar pela tristeza, descambando para os surdos conflitos da rebeldia. Essa tristeza pode resultar de 2 fatores, entre outros: reminiscências do teu passado espiritual e perturbação com repercussão obsessiva. E para isso é preciso muito, muito que a gente faça um autoconhecimento para entender exatamente do que se trata e de onde vem essa tristeza, qual é a origem verdadeira dela. Bom, e a coragem de Jesus? A sua vida foi uma vida de constantes desafios, que é o que nós acabamos de falar como sendo a causa da nossa tristeza, da nossa infelicidade. Em luta contínua do bem, jamais deixou de agir corretamente com desassombro. Então, transformava as dificuldades, transformava muitas vezes o desânimo, o desalento dos seus apóstolos, dos seus seguidores, a revolta daqueles que conviveram muito de perto com ele e não acreditavam que ele era o Messias, a revolta e as ações contra ele por parte de muitos dos sacerdotes daquela época, e
tudo que vem acontecendo desde então. Não seria nosso comportamento motivo suficiente para deixar Jesus muito triste? E ele não fica nunca. Ele não ficou enquanto estava encarnado conosco, e muito menos agora, porque ele nos conhece, ele sabe do que nós somos capazes, e ele sabe que nós vamos vencer todas essas situações, e vamos sim, todos nós, caminhar para um mundo melhor, caminhando como na jornada, passando pela jornada da evolução espiritual, e nos tornamos, a cada dia que passa, melhores do que nós somos hoje. Muito bem. A mensagem de que se tornara portador, Jesus, portanto, diz Joana, objetivando libertar as consciências humanas para a verdade, dele fez o paladino da coragem. Então, não ficava triste nem desanimado para poder se manter corajoso? És candidato às cumeadas da montanha, nós somos, e não um condenado às galés nas sombras do remorso inútil ou no charco das lágrimas perdidas. Todavia, se te resolves por sair do caos, transforma-te em teu próprio psicoterapeuta. Entra em seu quarto, fica sozinho, segue as orientações que Jesus deu para que nós possamos fazer uma prece, entra em você mesmo e percebe tudo o que você está sentindo. Seja capaz de avaliar de verdade a causa dos seus problemas e a causa da sua tristeza, do seu desânimo, do seu cansaço, que você, sozinho, vai ser capaz de identificar quais são os motivos verdadeiros do seu sofrimento e assim transformá-lo em oportunidade de aprendizagem e num motivo para voltar a ter esperança. Segue Joana. No Getsemane, quando só ele velava e os amigos ali próximos dormiam, embora aquela fosse a hora decisiva, o pré-final, e o permitiu por piedade para com os companheiros invigilantes, que se não davam conta da gravidade do momento. Essa é uma das situações pelas quais Jesus viu que precisava ter um pouco mais de paciência conosco, né? Um pouco mais ainda de paciência. Nunca anuiu com o crime disfarçado de legalidade, com a arrogância mascarada de humildade, com a injustiça apoiada pelos poderosos, com a hipocrisia travestida de honestidade, com a discriminação de qualquer natureza sob justificativas sociais, econômicas, raciais ou religiosas. Então, a coragem dele não era de concordar com tudo e pelo contrário, e muito menos de sair brigando com todo mundo, porque não era esse o papel de Jesus. Jesus veio aqui para nos falar a respeito do amor, que é a lei máxima de Deus. Amai a Deus sobre todas as coisas, amai ao próximo como a si mesmo. E Jesus ainda disse, eu não vim ser servido, eu vim servir. E se ele veio servir, o que dirá de nós? Não é? Então, a nossa alegria, a nossa felicidade, a nossa esperança, todos esses bons sentimentos devem sim estar alicerçados na coragem. E numa coragem que, como Jesus deu tantos exemplos, não concordava com todo e qualquer comportamento, mas também não desembainhava a espada para lutar contra aqueles que pensam diferente, que agem de forma diferente e que não concordam com o nosso comportamento. É uma coragem vestida de amor e não de violência. Continua Joana. E olha só que interessante, né? Que Joana diz, eu vou até repetir. Nunca concordou com a discriminação de qualquer natureza sob justificativas sociais, econômicas, raciais ou religiosas. Este é um momento importante para que nós façamos uma revisão de todos os nossos conceitos e pensamentos a respeito dessas questões. Sempre ele cultivou a alegria da esperança, a bênção da saúde, a dádiva da paz.
O seu foi o ministério do júbilo, da transformação do homem e do mundo velhos em uma criatura e sociedade inteiramente novas. Olha só, a dádiva da paz. E como é que nós vamos encontrar a paz se quisermos sempre ter razão? Não é? Muitas vezes a paz vem do nosso silêncio, que não significa concordar, que não significa achar que aquilo é normal, mas que significa boa e pode significar o aguardo do momento adequado para agir contra uma injustiça, contra uma ação, uma discriminação social ou religiosa, mas ele sempre se manifestou contra essas condições. Ele nunca aceitou e ficou em silêncio sobre isso, não é? Renascimento é vitória sobre a morte. Em momento algum receou perder a vida, pois que para isso viera. E essa é uma colocação muito importante para nós todos, né? Porque, mesmo sendo espíritas e crendo, e tendo a certeza da vida após a morte e de todo o processo absolutamente justo da reencarnação, nós sofremos com a possibilidade do desencarne de algum ser amado, e ficamos completamente tristes quando esse desencarne acontece. Porque nós esquecemos que renascimento é vitória e não derrota. É vitória exatamente sobre a morte. Porque nenhum de nós vai morrer, e nós sabemos disso, nós temos essa certeza, que estamos todos vivos. Nós aqui encarnados nesse corpo físico. Né? Nesse corpo pesado, nesse corpo material. E quem desencarna fica liberto desse corpo. Então não deveríamos ficar tristes. Deveríamos ficar felizes. Terminou a etapa daquela pessoa aqui. E agora ela pode finalmente voltar para o plano espiritual, que é a nossa verdadeira morada. E fazer novos planos, e pensar em mais evolução, em mais aprendizado, mas a gente não consegue. A gente ainda fica muito triste. Bom, segue Joana. Jesus não negociou favores ou submeteu-se às conveniências humanas, a nenhuma delas, porque mais de uma vez foi questionado sobre isso e manteve-se firme, e acho que um dos momentos mais emblemáticos para isso é quando ele defende a mulher adúltera, porque diz a ela que sabe do que ela fez, mas não vai julgá-la e nem condená-la. Mas pede que ela não peque mais, que ela não caia mais em erro. Que coisa. Humilde não se fez subserviente. Afável não se tornou piegas. Amigo não se qualificou subalterno. Essas são outras qualidades que todos nós devemos cultivar em nossos corações, né? Podemos ser afáveis, mas não precisamos dizer ao nosso amigo que ele está fazendo tudo certo, que está tudo correto. Nós podemos sim dizer, olha, o que você fez não foi legal, mas com carinho, né? Com piedade, com paciência, porque também são características, são virtudes que devem ser cultivadas, principalmente quando estamos nos dirigindo a outras pessoas, ainda mais se são pessoas que não têm o mesmo conhecimento que nós e ainda não entenderam o que estamos fazendo aqui com a clareza necessária. Bom, segue Joana. Apoiou a mulher que se tornara objeto de prazeres e era acusada publicamente de haver induzido o homem ao pecado, ao crime, com naturalidade e ternura, escolhendo uma equivocada de conduta pública e regular para torná-la mensageira da boa nova da sua ressurreição. Essa é Madalena. Fez-se a voz dos humildes e esquecidos, os sem direitos nem apoio, a fim de que os seus justos reclamos se fizessem ouvidos. São as minorias que muitas vezes agora a gente fala, mas eles são minorias, eles têm que aguentar a maioria. Vejam só. Fez-se a voz dos humildes e esquecidos, os sem direitos nem apoio, a fim de que seus justos reclamos se fizessem ouvidos. E alegria que procede de libertação,
Rasga, portanto, essa mortalha de sombra sobre a qual ocultas todas as tuas possibilidades de triunfo e sai a semear a fraternidade na grande vinha que te aguarda. Realiza um novo, um atual encontro contigo mesmo e examina-te melhor. Sem deplorar essa situação em que te encontras e vai na direção do êxito. Tem coragem. É isso que Joana diz para nós. Tem coragem, como teve Jesus, que não ficava triste, não chorava, não ficava desanimado, mesmo diante de todas as dificuldades. Mas Estela era Jesus, sim. E por que nós não podemos fazer como ele, se ele disse que nós somos seus irmãos? Somos todos filhos de Deus. Se ele pôde, nós também podemos fazer. Ele passou o tempo todo dizendo isso para nós. Há mais de 2000 anos, desde o tempo dos primeiros homens e mulheres que vieram falar em seu nome, que Jesus nos chama para ir junto com ele, para estar ao lado dele, e nós estamos aqui resistindo. Nós podemos ser iguais a Jesus. Por que não? Nós somos muito pequenos, ele também já foi pequeno um dia, não é? Ele também já foi pequeno um dia. E diz Joana, nós estamos já aqui no finalmente. A coragem nasce nos valores morais do homem que elege a conduta correta para uma vida feliz. Olha só, a alegria e a coragem de Jesus, elas nascem nos valores morais do homem que elegeu a conduta correta para nortear a sua vida. A coragem de viver deve ser treinada continuamente, vencendo as pequenas barreiras da timidez, dos receios de fracassos, dos complexos de inferioridade, das doenças reais ou imaginárias, fortalecendo o ânimo em cada triunfo e reconsiderando a ação em cada insucesso. Não podemos desanimar. Coragem é conquista diferente muito da temeridade. O homem de coragem espera, confia e age no momento próprio, enquanto que o temerário, que é aquele que um pouco inconsciente talvez, faz-se precipitado, impiedoso e irresponsável. Toma como exemplo para a tua vida a coragem de Jesus e segue tranquilo. Vejam só, né? Nada de desânimo, nada de tristeza. Nós precisamos ter a alegria que o comportamento correto vai nos trazer e não podemos desanimar ante os percalços, porque foi assim que Jesus viveu e é assim que nós também devemos viver, para nos mantermos felizes, nos mantermos alegres, esperançosos e cheios de coragem, não para enfrentar o mundo, mas para dividir com os nossos irmãos tudo que nós já aprendemos e todo o amor de que nós somos capazes de distribuir àqueles que estão à nossa volta e que precisam sempre de nós. E quanto mais triste a pessoa, quanto mais dificuldade ela tiver em ser um homem de bem, mais ela precisa do nosso amor. Então, não afaste de você aquele que te trata mal, aquele que te ofende, aquele que não traz nada de bom para a sua vida, porque justamente são essas pessoas que precisam mais ainda do nosso amor e da nossa compreensão. E afastá-los de nós está muito longe de ser uma atitude cristã, uma atitude respeitosa e amorosa. Queridos, muito obrigada por sua paciência. Muito obrigada por esta oportunidade de compartilhar com vocês essas duas mensagens da Joana de Ângeles. E eu os convido a lerem os dois textos completamente, porque eu tenho certeza que vocês vão se emocionar como eu. O livro é Jesus e Atualidade e as mensagens são Jesus e Alegria, Jesus e Coragem. Muito bem, amigos e amigas do Momento Espírita, nós ouvimos e vimos Estela Martins, a nossa convidada dessa manhã de domingo, desdobrando para todos nós o tema Jesus é alegria e coragem para as reflexões de todos nós. E a Estela volta, mas depois dos nossos blocos, né?
mais adiante, depois do nosso momento mensagem, momento notícias, estaremos com a Caistela novamente. Nós vamos bater um papo a respeito do tema que ela abordou. Temos algumas perguntinhas a fazer para ela e temos certeza que as respostas serão tão boas quanto foi a exposição. Até já, Estela. E agora, amigos e amigas do Momento Espírita, nós vamos ao nosso momento mensagem de hoje. Mensagem que é de Emmanuel, por meio da psicografia de Chico Xavier, na revelação da vida. Agora um recado para o seu coração. Momento mensagem para reflexão. Na revelação da vida. No Evangelho, em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 33, lemos: E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Os companheiros diretos do Mestre Divino não estabeleceram os serviços da comunidade cristã sobre princípios cristalizados, inamovíveis. Cultuaram a ordem, a hierarquia e a disciplina, mas amparavam também o espírito do povo, distribuindo os bens da revelação espiritual segundo a capacidade receptiva de cada um dos candidatos à nova fé. Negar presentemente a legitimidade do esforço espiritista em nome da fé cristã é testemunho de ignorância ou leviandade. Os discípulos do Senhor conheciam a importância da certeza na sobrevivência para o triunfo na vida moral. Eles mesmos se viram radicalmente transformados após a ressurreição do amigo celeste, ao reconhecerem que o amor e a justiça regem o ser além do túmulo. Por isso mesmo, atraíam companheiros novos, transmitindo-lhes a convicção de que o Mestre prosseguia vivo e operoso para lá do sepulcro. Em razão disso, o ministério apostólico não se dividia tão somente na discussão dos problemas intelectuais da crença e nos louvores adorativos. Os continuadores do Cristo forneciam, com grande poder, testemunho da ressurreição do Senhor Jesus e, em face do amor com que se devotavam à obra salvacionista, neles havia abundante graça. O Espiritismo evangélico vem movimentar o serviço divino que envolve em si não somente a crença consoladora, mas também o conhecimento indiscutível da imortalidade. As escolas dogmáticas prosseguirão alinhando artigos de fé inoperante, congelando as ideias em absurdos afirmativos, mas o Espiritismo cristão vem restaurar em suas atividades redentoras o ensinamento da ressurreição individual, consagrado pelo Mestre Divino, que voltou ele mesmo das sombras da morte para exaltar a continuidade da vida. Emmanuel, por meio da psicografia de Chico Xavier, no livro Pão Nosso, capítulo 176. Muito bem, amigos e amigas espírita, a partir desse instante nós passaremos a saber o que anda acontecendo
no Movimento Espírita de São Carlos e região, Em nosso momento notícia. Nhoque beneficente das obras sociais Francisco Thyssen. Hoje, domingo, das 11h30 às 14 horas, um nhoque de 400 gramas por R$ 18,00 e 2 nhoques de 400 gramas por R$ 30,00, das 11h30 às 14 horas. E os locais para retirada são na Rua Padre Teixeira, 1806, esquina com a Rua 9 de Julho, no centro, e na Rua Bruno Pauca, 100, no bairro Antenor Garcia. Informações pelos fones DDD 16 991908086, repetindo, DDD 16 991908086 e 981998034. Toda a renda será revertida para as obras assistenciais Francisco Thyssen, nhoque beneficente, hoje, domingo, das 11h30 às 14 horas. Colabore! Vem aí a Conesc 2023, Confraternização Espírita de São Carlos. Esse ano a Conesc será presencial e abordará o tema Dois Mundos, Uma Só Vida. O evento ocorrerá no dia 27 de maio, com a participação das palestrantes espíritas Célia Diniz e Juscelma Coelho. Inscrições pelo site www.simpla, esse Simpla é com Y, www.simpla.com.br/Conesc. Para mais informações, ligue na USE, DDD 16 3307 5495. Evangelização Infantil, o Grupo da Fraternidade Irmão Batuíra comunica que está promovendo a evangelização de crianças todas as quintas-feiras, às 20 horas, durante a palestra evangélica que acontece no salão principal. Ótima oportunidade para os pais ou responsáveis assistirem uma palestra enquanto as crianças são evangelizadas. O Grupo da Fraternidade Irmão Batuíra fica na Rua Orlando Damiano, 2702, em São Carlos. Atendimento social. O Núcleo Kardecista Paz, Amor e Fraternidade estará iniciando em abril, às quartas-feiras, o atendimento social. Os interessados deverão comparecer a partir do dia 5 de abril, quarta-feira, às 13 horas, portando RG e comprovante de endereço. O Núcleo Kardecista fica na Rua Bruno Gionga, 3560, na Vila Derige, em São Carlos. Repetindo, Rua Bruno Giongo, 3560, Vila Derige, em São Carlos. Projeto Cuidando do Luto. Na USE de São Carlos está ocorrendo o projeto Cuidando do Luto, com a proposta de acolher todos os irmãos e irmãs para enfrentarem juntos o luto pela volta de um ente querido à pátria espiritual. As reuniões estão ocorrendo todas as segundas-feiras com 2 turmas, às 15h30 e às 19 horas. A USE fica na Rua Padre Teixeira, 1806, esquina com a Rua 9 de Julho, no centro de São Carlos. Mais informações pelo fone WhatsApp DDD 16 3307 5495. O projeto Cuidando do Luto está acontecendo também, concomitantemente, no Centro Espírita Nosso Lar, todas as quartas-feiras, também com 2 turmas, às 15h30 e às 19 horas. A diferença aí é apenas no dia. Na USE é às segundas-feiras e no Nosso Lar é às quartas-feiras. Os horários são os mesmos. 2 turmas, às 15h30 e às 19 horas. O Centro Espírita Nosso Lar fica na Rua Benjamin Constante, 227, no bairro Boa Vista, em São Carlos. Informações também pelo WhatsApp DDD 16 992680021. Projeto Cuidando do Luto, USE e Nosso Lar, juntos enfrentando o luto de forma acolhedora. Clube do Livro Espírita da USE de São Carlos região. Continuamos a solicitar, a convidar todos vocês que ainda não são sócios do Clube do Livro Espírita da USE de São Carlos região, que o façam, porque o fazendo por apenas R$20 receberão no endereço que indicarem, por apenas R$20, frisamos, um livro espírita. O custo monetário é R$20, o conteúdo é
imensurável, digamos assim. Não dá para pensar em termos de valor desse conteúdo. É um tesouro, é para a nossa vida toda. Faça a sua inscrição, ligue DDD 16 3307 5495 ou envie uma mensagem, pois esse número é também o WhatsApp. Ou faça ainda a sua assinatura presencialmente na USE, Rua Padre Teixeira, esquina com a Rua 9 de Julho, no centro da cidade de São Carlos. Horários de atendimento de segundas a sextas-feiras, das 12h30 às 18 horas e aos sábados, das 9 às 13 horas. Muito bem, amigos e amigas do Momento Espírita, momento agora de agradecimentos, de gratidão, gratidão nossa para vocês, amigos e amigas que se manifestaram essa semana, fazendo comentários, curtindo, compartilhando o programa através do Facebook, do YouTube da USE e do nosso WhatsApp, DDD 16 99316 1147. Então, nosso muito obrigado a você, Valda Aracium, Vina Baroni, Tomico Demel, Silvia Scali Piassi, outra Silvia que mora no centro de São Carlos, Sérgio e Márcia Bufa do Centro, Ricardo Morales, Regina Maurício do Castelo Branco, Norberto do Azulville, Neide Souza da Vila Jacobucci, Nádia do Eurípides Barçanufo, Miltinho Carvalho da Vila Monteiro, Maria Roseli dos Santos, a Maria de Ibaté, Maria Helena Carminato do Mirante da Bela Vista, Maria Conceição da Vila Monteiro, Ma Aguilar, Laura Bianchini da Vila Carmen, e nosso obrigado também a vocês, Kelly Medeiros, José Carlos da Vila Neri, José Antônio Imaculada de Almeida do Jardim São Carlos, Ilva Alves Siqueira, Fernando Colombera, lá do Parque Primavera, Fábio Bianco Generoso, Cleuzeli Pereira Bahia, Cleusane Grisoli do Cruzeiro do Sul, Cidinha Mazo, Carlos Venturini da vizinha cidade de Araraquara, Carlos Andreucci, Aristeu Becaro, Ângela Azor Zenon Nunes, Andréa Real Vaizo, Ana Cláudia Alves Ferreira Paulino e Alexandra Fabiano Aleixo, entre outros, ou dentre outros. Então, nosso muito obrigado a vocês, amigos e amigas, e por gentileza, continue compartilhando, porque todos vocês que estão cadastrados no WhatsApp do Momento Espírita recebem o link para acessarem e assistirem no YouTube o programa, às 8h30 da manhã, todos os domingos. E esse programa fica postado, não é? Se não puderem assistir no horário em que vai ao ar, aos domingos, às 8h30, como estamos fazendo agora, pode ser em qualquer outro horário ou dias da semana. Ou reassistir se gostaram do conteúdo, mas nós pedimos também que indiquem para familiares e amigos e compartilhem o link para que todos eles possam acessar, porque dessa forma, amigos e amigas, vocês nos ajudam o Momento Espírita a levar o Consolador prometido por Jesus, a doutrina espírita, a mais irmãos e irmãs. E por isso, de coração, muito obrigado a todos vocês. Muito bem, nós dissemos que tínhamos que bater um papo ainda com a nossa convidada dessa manhã, Estela Martins, algumas perguntinhas a respeito do tema, não é? Os esclarecimentos foram excelentes, mas há de se convir que alguns aspectos nós vamos pediremos que ela minucie ainda mais. Comecemos pelo seguinte, Estela. Jesus é alegria, isso ficou muito claro. Nós podemos ser também alegria, mesmo no mundo de provas e expiações, Estela? Essa é uma questão que sempre permeou a nossa vida, né? Dizendo que não, a felicidade não é desse mundo. Está no Evangelho, né? Está no Evangelho, inclusive, né? A felicidade não é desse mundo, mas está lá por conta de mensagens de espíritos que mandaram essa informação dizendo que era impossível ser feliz aqui. Mas aí a gente vai consultar o Evangelho segundo o Espiritismo e aí nós vamos ver que, na verdade, não é bem essa alegação, né? Não é assim, desse jeito que a gente entendeu, né? No Livro dos Espíritos, na parte 4ª, capítulo 1, das penas e gozos terrestres, Kardec, na questão dos 921, pergunta, né, se já que o homem será feliz na Terra só quando a humanidade estiver transformada, ou seja, quando nós tivermos deixado de ser mundo de provas e expiações, se seria possível termos uma felicidade relativa. E aí eu vou entender felicidade e alegria, né? Porque é difícil você ser feliz sem sentir alegria.
E a alegria é um caminho para a felicidade, né? E os espíritos respondem, olha que interessante. O homem é quase sempre o obreiro da sua própria infelicidade. Então, o problema não é em que mundo nós estamos, mas quais as ações que nós temos. Pela prática da lei de Deus, há muitos males pode forrar-se, proporcionando a si mesmo felicidade tão grande quanto comporte a sua existência grosseira. E eles seguem explicando, tem comentários do Kardec, ou seja, sim, né? Nós podemos ser felizes, nós podemos ser alegres e devemos ser alegres. A gente não precisa passar o dia inteiro rindo para todo lado e nem gargalhando, né? Porque também não teria muito sentido. Mas não há motivo para a gente estar na condição oposta, né? De tristeza. Nós podemos, como disse Joana no texto que eu li agora há pouco, a gente pode olhar para o lado e ver diversos motivos para ficarmos alegres, até nos momentos difíceis. Mas basta que a gente queira ver isso, né? Nós precisamos querer nos sentir alegres e querer nos sentir felizes. E aí o autoconhecimento é fundamental. Tem uma frase, Estela, acredito que de Emmanuel, eu não vou afirmar, mas acredito que dele, que diz assim que a felicidade relativa que nós podemos alcançar nesse mundo é diretamente proporcional à nossa consciência do dever cumprido. Eu achei sensacional, desde que nós fizemos tudo que é possível dentro dos nossos limites, não é? Por que não sermos felizes, não é? Evidentemente que a felicidade absoluta está lá nos mundos felizes, não é, Estela? Sem Na dúvida. escala de mundos, né? A felicidade absoluta. Mas isso não quer dizer que nós não possamos levar a vida com alegria, independentemente das limitações, né? Eu me lembro aqui agora, sabe de quem? Do gigante deitado, Jerônimo Mendonça. Quem teve a oportunidade de assistir uma palestra dele, não é? Ele, quando jovem, era absolutamente sadio, né? De corpo, de mente, enfim. Porém, veio a ter problemas ao longo da sua mocidade e terminou na situação de tetraplégico e cego, né? E nós tivemos a oportunidade de vê-lo, acho que 2 palestras, em 2 oportunidades ali no Obreiros do Bem, quando era ainda onde é a USE hoje, na Rua Padre Teixeira, esquina com a 9 de julho, né? Então, era fantástica a alegria dele. Primeiro que o carregavam, né, numa maca até lá na frente da plateia, lá, viravam a maca para que o rosto dele ficasse de frente para todo o pessoal, não é? Ele pedia que lesse uma página do Evangelho, ele não trazia tema preparado, Estela. Não sei se você teve a oportunidade de assistir alguma palestra dele ao vivo. Não. Ele não trazia tema preparado. Alguém abra o Evangelho ao acaso e leia um trecho. Em cima daquele trecho, ele fazia uma palestra. E ele era muito brincalhão, não é? Feliz. Quando nós lemos o livro dele, não é? Da vida dele, não é? É interessante. Eu me lembro de uma passagem, por exemplo, onde ele diz que ia assistir jogos no campo de futebol aqui no Triângulo Mineiro, Uberaba, Uberlândia e... Me ajuda aí, Estela. O Triângulo Mineiro, Uberaba, Uberlândia e Ituiutaba. Ele era de Ituiutaba. E ele, né, um belo dia, uma das passagens que ele conta, né, ele estava lá, né, na situação dele, quando ele ainda enxergava, né, porque ele estava tetraplégico, mas não tinha perdido a visão ainda, não é? E aí alguém que foi passar na arquibancada, assim, tropeçou na maca dele, falou assim, mas que diabo de aleijadinho é esse, que está em tudo quanto é lugar, não... né? E aí ele virou para o cara e falou assim, também, sujeito, você também não para em casa e tal, não sei o quê, tudo na brincadeira, né? A presença de espírito dele era impressionante. E ele, cego, tetraplégico, além das palestras que ele fez pelo Brasil inteiro, levava ele com uma perua Kombi, Estela, parava na frente do antigo Obreiros lá, né? Onde a USE hoje abriu as partes da perua, pegava ele na máquina e levava lá na frente, né? E assim ele viajava o Brasil fazendo palestras, mas não apenas isso, né? E embora cego e tetraplégico, por conta da sua força, da sua alegria, da sua coragem, ele arrebanhou tanta gente em torno dele que ele deixou uma obra assistencial admirável lá em Ituiutaba. Quando faltou recursos, né?
para que ele, em determinado momento, né, ele falou com o Chico Xavier, o Chico falou para ele, ô Jerônimo, por que você não procura o Roberto Carlos? E está lá no livro, não é? E levaram ele de Piroacombe lá no Rio de Janeiro, não sei se a época era Canecão, alguma coisa assim, numa casa de show lá, e puseram ele lá. Imagina a situação, não é? E não é que ele foi admitido no camarim do Roberto Carlos e ele conseguiu a doação que ele precisava para sustentar as obras ou para completar alguma coisa, não é? Que ele estava fazendo. É isso. É a coragem. A coragem de Jesus. A coragem e a alegria, porque tudo era com alegria. Você não via ele se lamentar da vida, não, né? E aí nós temos tudo e mais um pouco, né? E às vezes, por pequeninos contratempos, né? Às vezes nós nos entregamos, né, Estela? É isso aí. É isso, olha. Hoje a gente pode estar tão feliz, né? Tem nhoque. Por que nós não vamos nos alegrar se tem nhoque hoje, gente? Olha, me encheu a boca d'água como uma boa gordinha. Já pensei no delícia que é o nhoque. E outra coisa importante, né? Olha que bacana que é esse trabalho de acolhimento do luto. Sem dúvida e nenhuma. a possibilidade de ajudar as outras pessoas, né? Então, se você está de luto, se você está enlutado por vários motivos, né? O luto não é só para aquele momento em que nós nos distanciamos temporariamente daqueles a quem amamos, a quem gostamos muito. Tem 2 grupos para te ajudar aqui em São Carlos. Que coisa bonita. Não é para a gente ficar feliz? É para a gente ficar feliz, é para a gente ter alegria e esperança. Se a gente ficar focando só nos problemas, aí sim nós deixamos de ser alegres e vamos perdendo a nossa coragem. E não era isso que Jesus fazia. A gente gosta muito de enfatizar o que deu certo na vida das pessoas. A gente faz isso com Jesus também, né? E vai esquecendo de tudo que deu errado. Chico, por exemplo, Chico Xavier, passou por situações muito difíceis quando já era famoso. Teve gente que cuspiu na cara do Chico Xavier, porque não acreditou na mensagem que recebeu, ou porque não recebeu a mensagem no dia da pessoa que queria, no dia que estava lá. Então, a vida dele não era um mar de rosas, pelo contrário, ele tinha problemas de visão, ele tinha problemas de saúde, mas ele tinha alegria em trabalhar. E ele tinha coragem de continuar servindo, que foi o que você acabou de contar a respeito do Jerônimo Mendonça. É a mesma coisa. A alegria de viver, a alegria em servir e a coragem de continuar nos passos do homem de bem, né? Buscando cada vez mais ser um homem de bem. E é isso que nós precisamos todos fazer. Ter a alegria do homem de bem, a coragem do homem de bem, de Jesus. Sabe, Estela, você falou da alegria de Jesus e eu vou contar o que aconteceu comigo quando eu cheguei na Seara Espírita. Eu encontrei, não só na Seara Espírita, né, mas em outros pontos ou locais ou obras, né, colocações que Jesus nunca fora visto sorrindo, não é? E aquilo me incomodava um pouco, porque eu falo, não é possível um espírito puro na condição de Jesus. O sorriso é simpatia, né? Transpira alegria, faz com que nós, quando sorrimos com sinceridade, não é, para outras pessoas, certamente energias partem de nós, envolvem aquela pessoa e vice-versa, não é? E aquilo me incomodava um pouco. Eu li em determinado trecho e tal, que Jesus nunca fora visto sorrindo, alguma coisa assim. Eu fiquei muito feliz quando eu li a Boa Nova, psicografada pelo Humberto de Campos, por meio do Chico Xavier, e são 30 capítulos, se não me falha a memória. Em quantos capítulos eu encontrei essa colocação? Jesus sorriu e disse o seguinte: Jesus sorrindo se retirou daquela cidade, levando consigo os seus discípulos. Aí eu falei, puxa vida, Jesus sorria, né? Quer dizer, de repente, né? Uma luz se fez para mim porque eu ficava contrariado, eu não conseguia assimilar que Jesus não sorrisse. E também outro livro que conta várias passagens de Jesus, é Jesus no Lar, do Neio Lúcio, psicografia do Neio Lúcio. E também ali, em muitos momentos, né, que conta a intimidade de Jesus ali com os discípulos e tal, além do que acontecia publicamente, no dia a dia, na casa de Pedro e tal. Quantas citações tem de Jesus sorrindo, Jesus
deu um sorriso, e isso me deixou muito, muito feliz. Eu fiquei, puxa vida, Jesus sorri, então está tudo certo. Condiz, né, com o espírito que é, alegre como É. você. Roberto, Estela, pensa bem, olha, ele está aqui encarnado entre nós, né? Vivendo lá entre os apóstolos, que obviamente tinham lá suas famílias junto, né? Esposa, filhos, pais, mães, porque a vida não era como a gente vive hoje, a vida era em comunidade e essa era sempre uma comunidade familiar, os familiares estavam sempre muito próximos. Como é que eles iam conviver sem nunca sorrir? E imagina um líder, alguém que um Messias, que você está esperando há séculos e que olha para você e em momento nenhum é capaz de dar um sorriso, que é a expressão de felicidade mais concreta que nós temos. Então é óbvio que ele sorria. É óbvio que ele sorria e é óbvio que ele era alegre, porque ele estava realizando aquilo que Deus havia mandado que ele fizesse. Ele estava cumprindo um trabalho para o qual foi designado por Deus. Por que ele não estaria feliz? Aí, por outro lado, o que nós já sabemos, do pouco que nós sabemos a respeito do comportamento dos espíritos crísticos, que é o caso de Jesus, os sentimentos não são expressos pela aparência externa. Os sentimentos são expressos por eles próprios. Então, eles se comunicam através desses sentimentos. Então, obviamente, aí eles não vão sorrir, porque a maneira de expressar esse sentimento deve ser outra, que a gente ainda não sabe qual é, mas ela certamente não é um sorriso. E se nós formos para outro planeta, certamente também teremos outras expressões de alegria. Mas aqui, enquanto ele estava encarnado, ele cumpriu todos os ritos que nós tínhamos naquele período. Por que ele não iria sorrir? Por que ele não ia cantar? Por que ele não ia dançar? Por que ele não ia fazer essas coisas? Por qual motivo? Porque ele tinha que ser um cara sisudo, macambúzio, como dizia minha avó, né? Carrancudo? Não, aí ele seria o antipático da turma. Certamente não foi o caso. Estela, muito teríamos a conversar, não é? Como diria o Zezinho, nosso companheiro de apresentação há mais de 18 anos no Momento Espírita, não é? O tema é palpitante, não é? O É assunto é palpitante. palpitante. Porém, o relógio nos cobra o encerramento do programa. Nós vamos apenas fazer mais uma perguntinha na base do ping-pong, porque é Sim, importante, eu senhor. considero, e depois as considerações finais. Se assim o é, em termos de alegria, de coragem, e no aspecto alegria particularmente, né? Nos templos religiosos, sejam quais forem, e obviamente inclui o centro espírita, nós podemos ou devemos ser assim alegres também? Devemos ser assim quando estamos num lugar em que o ambiente nos faz sentir bem e nos sentirmos alegres. Claro que se nós estamos numa sala com muitas pessoas, é preciso ter muito cuidado, né, com o tom de voz que a gente usa, né, a altura do nosso riso, porque a gente não quer incomodar as outras pessoas. Não é uma festa com música alta, não é? É outro ambiente. Então, tudo bem, nós vamos nos comportar de acordo, mas é preciso estar alegre. Porque se nós estamos na casa espírita e não estamos nos sentindo alegre, algum problema a gente tem. E aí nós precisamos pedir ajuda, né? A pessoa que acha que dentro da casa espírita tem que ficar circunspecto em absoluto silêncio, ela não entendeu ainda o significado de centro espírita e a utilidade do centro espírita. Ela precisa também ser acolhida, ser bem compreendida, né? E a gente precisa compartilhar com ela a alegria que a gente tem. É bom estar dentro da casa espírita. É bom trabalhar pela doutrina e trabalhar pelos ensinamentos de Jesus. E como é bom, isso nos deixa felizes, nos deixa alegres. Então, sim, podemos e devemos ser alegres dentro da casa espírita, respeitando, obviamente, as condições do espaço, a necessidade de algum controle a respeito não só daquilo que a gente fala, daquilo que a gente pensa, mas também com o tom de voz que a gente usa. E no meu caso, principalmente, né, o volume da risada, que é sempre um problema.
Tá certo, Estela. Estela, nós vamos encerrar o programa, não sem antes abrir espaço, já te agradecendo mais uma vez por aceitar o convite, mas abrindo espaço para que você teça aí as suas considerações finais. Bom, eu vou agradecer mais uma vez muito pelas inúmeras oportunidades de trabalho que o Momento Espírita sempre me deu, desde que eu entrei em contato com vocês pela primeira vez, porque foram muitas as oportunidades e eu agradeço muito por todas elas. E queria lembrar aos amigos que trabalho não é dificuldade, trabalho não é obstáculo, trabalho não é motivo de tristeza nem de infelicidade. Trabalho é motivo e ferramenta de desenvolvimento, de crescimento, mas nós precisamos encher os nossos corações de alegria e de amor para isso. Precisamos estar felizes com a nossa vida, e para isso é preciso autoavaliação e autoconhecimento. Leitura boa de Joana de Ângeles sempre vale a pena e sempre nos ajuda muito. Muito obrigada a todos vocês e um ótimo domingo, uma ótima semana para todos nós. Muito obrigado, Estela. Nós ficamos agradecidos por demais. Por demais, frutífera essa manhã em termos de aprendizado no terreno da alegria e da coragem por Jesus. Que Deus te abençoe, que Jesus te abençoe por mais essa colaboração com o Momento Espírita. E assim, amigos e amigas do Momento Espírita, nós estamos encerrando mais um programa presentes nessa manhã de domingo, diante dos microfones da Clube. Então, Clube, que agora nós usamos no Momento Espírita, né? Quantos anos eu estou condicionado ainda ao tempo, por tanto tempo na Clube, não é? Mas é um prazer enorme também estarmos no microfone ou nos microfones e nas câmeras do Momento Espírita através das redes sociais. Lembrando, né, através do Facebook, a nossa página é União das Sociedades Espíritas de São Carlos, e para encontrar o nosso canal no YouTube, digite na busca do próprio YouTube Momento Espírita de São Carlos. Nosso obrigado também ao pessoal da produção, ao Marcelo Joia e à Suzana Miune, que nos bastidores cuidam da transmissão do programa, a Amanda, que cuida de artes, a Olívia pela divulgação nas redes sociais, ao Clemente, ao André, que cuida das edições, enfim, a todos os voluntários que colaboram para que o Momento Espírita chegue até vocês. Um grande abraço, fiquem todos com Deus e até o próximo domingo, a partir das 8h30 da manhã. Até lá!